Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Jesus diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Graça e paz a todos. Que bom tê-los conosco para adorar o Senhor. Nós aqui que nós estamos trabalhando nessa produção desse culto, cultuando ao Senhor nesse momento, quem está em casa também nesse momento. Que bom tê-los conosco para adorar a Deus. Que bom que você reservou um tempo de adoração e glorificação ao Pai, Deus Criador. Agora veja que certeza que Jesus nos dá nos evangelhos de Mateus. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós vivemos hoje numa pandemia onde muitos acreditavam ou acreditam que seja os fins dos tempos, e eu estou entre esse grupo, onde cada vez mais nós estamos nos aproximando da volta de Cristo. E a certeza que Ele nos deu que até Ele voltar, Ele estará conosco, estará com seus filhos, com seu povo. Então, nessa certeza que nós temos, te convido a adorar o Senhor conosco hoje, a glorificá-lo, mas antes de tudo, vamos fazer uma oração de agradecimento, porque o Senhor até agora nos guardou. Se você está em casa agora, está com o seu celular, está com o seu computador, com o notebook, não é porque Deus nos guardou e nos deu saúde para louvá-lo. Oremos ao Senhor. Deus querido e amado, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, rendemos glórias, honra, louvor, adoração a Ti, porque o Senhor tem sido tão bom para com os Teus filhos. Que nesse momento agora o Senhor seja glorificado, exaltado, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, seja agradável a Ti, e Teu nome seja exaltado, Senhor. Fale conosco agora, esteja conosco, para louvor e glória do Teu nome, e a Ti queremos exaltar, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino 11 que diz Trindade Santa. Santo, 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 Deus onipotente, nossas vozes teu nome confirmou. Santo, Santo, Santo,
Leitura da palavra do Senhor, do Salmo de número 47. Salmo de número 47. Assim diz o Espírito Santo. Batam palma todos os povos, aclame a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e nos pôs as nações debaixo de nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio às aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Glória a Deus. O Salmo, ele nos convida a adorar a Deus, a clamar. Quando o verso fala cantem a Deus, ele repete, olha o verso 6, cantem louvores a Deus, cantem louvores, cantem louvores, cantem louvores, 4 vezes apenas em um verso. O que nos diz isso? Que o povo de Deus tem que ter ênfase no cantar e no adorar ao Senhor. O bater palmas do primeiro versículo, obviamente, não é literal, mas é um sinal de rendição, de adoração, de glorificação, de exaltar o Rei sobre toda a terra, aquele que merece louvor, aquele que guarda todas as nações, aquele que tem todos os povos sob o seu domínio, aquele que não há uma areia nessa terra que não diga é meu, tudo é do Senhor, todas as coisas pertencem ao Senhor. E é esse Deus que eu te convido a adorar conosco, a glorificá-lo. Mas antes, vamos fazer uma oração de adoração a Deus. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é excelso, o Senhor é supremo, o Senhor é soberano. Te adoramos. Nesse momento agora que nós entramos em Tua presença, queremos cantar louvores a Ti, queremos Te exaltar com nossos lábios, com o nosso coração e dizer que só o Teu nome é santo. Só o Senhor é santo, santo, santo. Ser exaltado, ser adorado agora, em meio aos louvores que nós entoamos a Ti, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Cantemos a Deus. Socorrerá.
difícil é o caminhar. Nunca pensei que fosse me cansar. Seu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se chegou a noite de alegria, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite de alegria, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Só em ti eu posso sofrer e permanecer em teu nome. Eu sou, teu nome é santo, de Deus. Leitura da palavra do Senhor no profeta Isaías, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Isaías, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Irmãos, nosso momento agora é um momento de contrição, onde nós chegamos diante do Senhor e reconhecemos nossos pecados, nossas falhas. Você imagine a cena quando o Senhor, Deus, chega para diante do seu povo assim: vamos conversar um pouquinho? Muitos maridos, esse momento de discussão, de relacionamento com sua esposa, ele foge, ele corre. Quando o pai chama o filho para conversar, o filho,
Ninguém quer conversar. Agora você imagine o Deus que sonda o coração, que conhece o que há dentro de nós. Ele nos convida a discutir a questão. Sim, ei, sente comigo aqui agora. Vamos conversar um pouco. E ele fala, ainda que o seu pecado seja escuro, seja vermelho, seja sujo, seja de uma forma que você não acha que não dá para limpar mais, não dá para voltar mais atrás pelo que você fez, ainda que você esteja cheio de erro diante do Senhor, Deus diz, eles se tornarão brancos como a neve. Como que nós conseguimos chegar a esse estágio? O próprio Deus que nos chama para discutir a questão, ele mandou Jesus, o perdoador de pecados, aquele que nos purifica, nos lava e nos torna branco como a neve, para assim nós podemos chegar diante dele. Então eu te convido, irmãos, a discutir a relação com Deus, a discutir a questão com Deus agora, de uma oração silenciosa, íntima, mas que flua do coração. Te convido a chegar diante do Senhor, entregar para eles todos os seus pecados. E em nome de Jesus, ele te purificará. Oremos a Deus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Deus querido e amado, chegamos diante do Senhor agora, entregamos nossa mazela, nossas culpas, nossas iniquidades, nossas transgressões, nossos pensamentos, nossas ações, nossa negligência, nosso falta de amor ao próximo, falta de cuidado com os oprimidos, com os pobres, com as viúvas, a nossa falta de estudo da palavra de Deus, nossa falta de amor à nossa esposa, aos nossos filhos, a nossa falta de dedicação ao nosso trabalho, a nossa falta de empatia com quem está sofrendo nesse momento de pandemia. São tantos pecados, nós podemos enumerar tantas coisas que nós erramos, Senhor. Tantos são as questões que nós repetimos e repetimos e transgredimos a lei do Senhor. E pecamos contra Ti. Então, de uma forma que nós agora, Pai, estamos tão imundo do pecado, tão cheio de imundícia pecaminosa, que só nos resta entregar ao Senhor e pedir perdão, misericórdia e a sua graça. Nos perdoe, Pai, nos perdoe por Cristo Jesus e nos ajude a vencer, dia após dia, o pecado que tão tenazmente nos afronta e nos conduz ao erro. Ajude a mim, ajude os meus irmãos a vencer essa luta, a vencer e viver em santidade,
em busca do Santo Espírito, a plenitude do Espírito sobre nós, do modo qual nós tivemos nojo do pecado, nojo de errar. Nos ajude. Nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e se recorde de todos os teus benefícios. Esse Ele quem redime a vida da perdição. Ele que enche a minha boca de adoração, renova minhas forças quando fraco estou. Faz notório os seus caminhos. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom nós temos a oportunidade de adorar a Deus, glorificá-lo, exaltá-lo, entoar nossos cânticos. Que bom que nós temos certeza que, como li o primeiro versículo, Deus está conosco até o fim dos tempos. E certamente os fins dos tempos cada dia se aproxima mais. A Igreja de Cristo está há 2000 anos proclamando esse dia. E esse dia está chegando, irmãos. A leitura da palavra do Senhor hoje está em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Atos capítulo 1, do verso 1 a 11. A ênfase, de modo geral, está no verso 6 ao verso 11. Mas vamos ler todo o texto para nós entendermos o que o Espírito Santo nos diz. Lemos juntos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a esses apóstolos, a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá, do modo como vocês viram subir.
Querido Deus e amado Pai, pedimos que o Senhor ilumine nossa mente agora para que possamos entender, compreender a plenitude da Tua Palavra e aplicá-la ao nosso coração. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, conduzindo cada palavra, cada gesto, cada leitura, cada expressão de louvor que nós fizemos agora, ao ler a Tua Palavra, e Teu nome seja glorificado. Amém. Com um bom enredo, como um filme de Hollywood, quem nós muitas vezes não acompanhamos um filme, você percebe que os primeiros 15, 20 minutos muitas vezes é chato, não é? Porque tem que ter todo um contexto da história. Quem vê, por exemplo, o Harry Potter, livro número 5, filme número 4, se você não entender o restante dos filmes, você não vai entender o que está vendo agora. Nesse caso aqui, a história mais conhecida de Atos é o capítulo 2, que fala sobre a festa de Pentecostes, onde o Santo Espírito veio sobre o seu povo e sobre ele derramou de uma forma poderosa, onde viu línguas repartidas, havia vento línguas como fogo. Foi algo extraordinário, único e poderoso na história do cristianismo. Entretanto, Lucas começa dando uma introdução a este evento, o que nos preparou para chegar aos Pentecostes. E se você for ler o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que se entende que é o mesmo autor, é o mesmo livro em 2 volumes, ele começa o Evangelho explicando que Jesus estava na terra, participou com seus discípulos, ceiou com eles, esteve junto deles, e agora ele começa explicando um resumo, primeiro do verso 1 ao verso 2, dando a quem estava escrevendo, e do verso 3 ao verso 5, um resumo do que ele falou em Lucas, no Evangelho de Lucas, introduzindo, por isso que eu falei que a ênfase da mensagem de hoje é do verso 6 ao verso 11. Agora, você imagine só, irmãos, se nós não tivéssemos o livro de Atos, acabou os Evangelhos, e você virasse a página e o próximo livro fosse Romanos. Já pensaram isso? Sendo que o povo de Israel, o povo cristão, o povo de Deus, os apóstolos estavam em Jerusalém. A pergunta que ficaria: como que eles chegaram até Roma? Como que eles saíram de Jerusalém? Tinha uma ordem de Deus para fazer, Jesus para fazer? Sim, tinha uma ordem de Jesus para fazer isso, mas como que eles chegaram até lá? Então, o livro de Atos, ele tem a ênfase de explicar como o reino de Deus, o cristianismo, a mensagem do Evangelho se espalhou pelo mundo. Mas essa mensagem que se espalhou pelo mundo, ela não conseguiria acontecer sem que Cristo, sabendo das dificuldades do ser humano, trouxesse a mensagem de conforto, de consolo, de afronta e de fortalecimento do seu povo. Então, e essa parte, o texto que nós lemos, faz exatamente isso. Porque Lucas fala que ele escreveu o primeiro livro a Teófilo, falando sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E essa segunda obra, o livro de Atos, fala que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Agora, não mais de um corpo físico, de frente a frente com o seu auditório, mas agora sim, através do Espírito Santo. Por isso que o segundo capítulo de Atos, capítulo 2, é tão importante. Entretanto, o centro do livro de Atos é o capítulo 1, verso 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sereis testemunhas daqui para lá, começando em Jerusalém até os confins da terra. Obviamente, se você ler todo o livro de Atos, você vai ver que eles não chegaram até os confins da terra. Mas nem nós chegamos aos confins da terra. Então a mensagem do Evangelho continua se espalhando. Então, o que eu pedir para vocês perceberem comigo, assim como uma boa história de Hollywood, você tem que começar a dar um enredo para as pessoas entenderem, né? E assim como boa história, livro de você for ler de ficção, qualquer coisa assim, livro narrativo como é o livro de Atos, ela tem que ter um enredo, tem que ter um caminho o qual segue. E a Igreja de Cristo, ela segue um caminho nessa terra. E Jesus trouxe esse enredo a eles. E eu quero destacar para vocês, nesse texto que nós estamos estudando, é que
nos 40 dias ao qual Jesus morreu e ressuscitou, o que ele ensinou ao seu povo? Qual foi a mensagem de conforto, de consolo, e a mensagem também que confrontou eles a sair da comunidade, do conforto de Jerusalém, a seguir aos confins da terra. Porque, irmãos, a coisa mais certa que nós temos hoje, eu já falei nesse culto hoje, é que Jesus está voltando. Acho que todos nós concordamos com isso. Jesus está voltando. As pestes, as doenças, os tempos. Eu fui no mercado ontem, nós somos de Curitiba, se você porventura vê o culto, não é de Curitiba. Eu fui no mercado ontem que vi uma senhora questionando que está em falta de cebola no mercado, porque a cebola que vem do Nordeste prejudicou a colheita por causa de alagamento. Muita chuva no Nordeste. Alagou demais lá, então a plantação de cebola deu ruim. E nós em Curitiba estamos passando de rodízio de falta de água porque falta chuva. Onde já se viu um negócio desses, é muito torto essa coisa, irmãos. Está muito... O clima está demonstrando que Jesus está voltando. Então, Jesus só vai voltar. Isso é a coisa mais certa do mundo. Porque os anjos, os dois homens, não fala anjos aqui, deixa eu confirmar. 2 homens de branco que se puseram ao lado deles, falaram assim, ó, assim como ele foi, ele vai voltar. Agora quem sabe esse dia, essa hora? Ninguém sabe. Nem eu, nem você. Os apóstolos queriam saber, mas não souberam. Então, a mensagem que Jesus traz a eles nesses 40 dias é para nos preparar a essa volta. É para nos confortar para essa volta. Se nós prestarmos atenção no verso 3 e o verso 6 e 7 é o seguinte: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas inquestionáveis, aparecendo durante 40 dias, falando das coisas relativas com o reino de Deus. Versos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, a mensagem que Jesus trouxe primeiro é sobre o reino. Sobre que o reino de Deus. O Evangelho está repleto de textos que falam sobre o reino de Deus. Mas se você perceber a pergunta dos apóstolos no verso 6, eles estão questionando sobre o reino de Israel. A primeira coisa que eu quero trazer lição para os irmãos, que o reino virá. Na verdade, Jesus ele vem instituir o reino. E entende-se que o reino começou, que a igreja cristã começou a usufruir do reino de Deus na ressurreição de Jesus. Então, por isso que o primeiro fato que eu quero chamar a atenção sobre o reino é que o reino é certo, é vigoroso, é vivo, porque Jesus ressuscitou. Você percebeu no verso 5 que ele estava até comendo com eles. E Lucas, que é um historiador, fala que tinha provas inquestionáveis de que Jesus ressuscitou. Então, a mensagem do reino dos céus chegando, que Jesus pronunciou, é a verdade. O reino vai vir. O reino está aí. O reino dos céus, o reino de Deus está aí. Só que no verso 6 e verso 7, os apóstolos chegam: mestre, tudo bem, show de bola, o Senhor morreu e ressuscitou, como o Senhor tinha dito, o Senhor morreu e ressuscitou. O que fica a pergunta agora, é hoje que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O que Jesus responde para eles é interessante, que Jesus não recrimina a ansiedade que eles tinham pela restauração do reino. Porque eu, como você, estamos esperando que o Senhor venha e restaure o seu reino. Que o Senhor traga a nova Jerusalém, novos céus e nova terra para nós. Isso é um anseio genuíno de todo cristão que tem a esperança de um dia ver o Senhor Jesus. De um dia usufruir dos céus. Eu quero andar para o Ruas de Ouro, eu quero comer daquelas maravilhas que há no céu. Eu quero olhar para o sol e ver que não tem mais sol, mas a glória de Deus. O reino foi restaurado. O pecado já foi vencido. Não há mais
ricos pisando em pobre, governantes, presidente, deputados, vereadores, roubando dinheiro do povo. Não há mais pastores que usufruindo de dinheiro do reino de Deus. O reino foi restaurado. Isso é um anseio genuíno de todo crente. Nós ansiamos pela restauração do reino. Entretanto, o que Jesus recrimina neles não é isso, mas sim a questão do tempo. Jesus responde: não vos cabe conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua autoridade. Irmãos, durante a história cristã, muitos se propuseram a botar a data da volta de Jesus. Nós temos muitas doutrinas hoje, muitas religiões, muitas seitas hoje, falando que Jesus voltou, vai voltar em tal dia. Tal. Não, não. O Filho de Deus diz que não cabe ao homem saber tal. Não cabe ao homem saber tal. Se porventura você ouvir alguém que diz que vai ser tal data, tal época, tal dia, tal hora, você repreende em nome de Jesus. Deus não nos deu esse direito. Fixou pela autoridade do Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Assim, você percebe primeiro 3 coisas na pergunta deles. Primeiro, o verbo restaurar que eles usam mostra que eles estavam esperando um reino político e terreno. Eles estavam preocupados com as coisas da terra. Eles queriam uma restauração de Israel hoje, agora. Queriam que Jesus fosse o imperador de Israel, o rei de Israel. Acabar com o Império Romano da época. Nós discutimos hoje sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre esquerda, sobre direita, entendendo que Deus vai, que muitas vezes restaurar o terreno. Não é o terreno que Deus quer. O terreno é fruto, é resultado do reino instaurado no coração do homem. E a segunda coisa que eles digam é sobre Israel. Primeiro, eles estavam com a ideia terrena. E segundo, sobre Israel. Eles não tinham entendido ainda, irmãos. E você vai perceber no livro de Atos, que só lá para frente, mais ou menos capítulo 11, capítulo 12, que eles vão entender que a restauração não pertence mais a uma nação. A restauração pertence a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E a terceira coisa, que é o que mais pegou, é sobre o tempo. Tempo. Quando nós queremos, eu sempre comento, eu tenho um filho que é bem assim. Eu tenho um filho que ele tem 9 anos de idade, ele quer ficar forte. Ele é muito baseado em filmes de super-herói. Ele acha que se você fizer uma abdominal de manhã, faz 20 abdominal de manhã, à tarde ele vai estar com um tanquinho na barriga. É muito imediatista. Nós somos a geração que nós usamos o micro-ondas para tudo na nossa vida. Eu esquento leite, esquento água, esquento miojo, esquento hambúrguer, esquento lasanha, faço pizza, tudo no micro-ondas. E achamos que o reino de Deus é assim, porque eu posso determinar o tempo. Eu clico 3 minutos, só que a 3 minutos acontece. O reino de Deus não é assim, porque nós não temos autoridade de determinar o tempo. O tempo pertence a Deus. E Pedro nos diz lá na sua carta que para Deus é como um ano, como 1000 dias, e 1000 dias é como um ano. Isso quer dizer que nós não temos controle disso. Deus tem o controle. Então, a primeira coisa que Deus restaura, a primeira coisa que Deus consola o coração deles é que o reino chegará, a restauração ocorrerá, porque Jesus não recriminou a restauração, vai restaurar os corações quebrantados, vai restaurar as vidas, as famílias, restaurar a igreja de Cristo, restaurar a falsa religião que havia da época, o judaísmo falso, cheio de mazelas humanas, cheio de leis humanas, vai restaurar tudo isso. Isso é certo, mas o tempo pertence a Deus. Essa é a primeira lição que chegou neles, irmãos, porque você percebe durante o livro de Atos, quando chegou perseguições, todos os apóstolos foram martirizados, perderam a cabeça, foram crucificados, Estevão foi apedrejado por causa desse reino. A esperança que eles tinham é que o reino virá, e até a sua volta nós somos chamados a proclamar o evangelho de Cristo. Até quando? Até o dia que Deus determinar. E para isso, verso 8, que é a mensagem principal do livro de Atos, é que, para isso, não estaremos sozinhos. Mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder. A palavra poder aqui, ela tem o contexto do grego de dinamite. Você imagine o poder que há no dinamite. Nós traduzimos como poder, mas no grego é dínamos. Você imagine quando ele estoura, sobra nada. Conforme ele foi produzido para quebrar, isso tem muitos cientistas hoje, muitos especialistas, não é minha área fazer, mas você consegue determinar o grau, o ângulo, a amplitude do estrago que a dinamite faz, de uma explosão faz. Quando Jesus, o Espírito Santo desceu sobre o povo, o poder da amplitude desse dínamos é até onde? Ele continua. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o poder do Espírito Santo. Ele desceu com dínamos, um poder sobrenatural, glorioso, transcendente sobre o seu povo. E agora ele tem poder para ampliar o evangelho até os confins da terra. Você veja bem que tem a palavra aqui também, a palavra testemunhas. A palavra testemunhas, possivelmente ela perdeu o seu significado original lá pelos séculos 2 ou 3 depois de Cristo. Mas a palavra testemunha, para nós conhecemos mais como os mártir. Mártir. Aqueles que estão dispostos a morrer por uma causa. Aqueles que estão dispostos a sofrer por uma causa. Testemunhas vocês receberão poder para ampliar o evangelho, e nessa amplitude vocês serão testemunhas, serão mártir. Sofrerão, padecerão, verão suas famílias sendo mortas. Diz a história que a esposa de Pedro, quando estava sendo martirizada, a única frase que Pedro pôde falar para ela é assim: lembre do nosso Salvador. É o que tinha para falar. Lembre-se do nosso Salvador, nosso Senhor. Você imagine você, marido, imagino eu quando vi minha esposa tendo filho, a cesárea, já fiquei meio doido aquele sofrimento da sua esposa. Imagine Pedro olhando sua esposa sendo martirizada. Não tenho o que dizer assim, só lembre do nosso Salvador. É para isso que o dínamos veio. É para isso que o poder de Deus veio e operou de uma forma sobrenatural em homens comuns, como eu, como você, de forma extraordinária. É homens comuns usado extraordinariamente pelo poder do Espírito Santo. E você veja bem que a amplitude desse evangelho, o Espírito Santo vem e é mais uma certeza que o reino não é apenas Israel. A certeza é que o reino é até os confins da terra. Então, a segunda lição que Jesus trouxe para eles nesses 40 dias é que o reino está vindo e eu te chamo a proclamar o reino de Deus, o evangelho de Jesus. Mas calma, tenha certeza de uma coisa: vocês não vão estar sozinhos. João 16 fala que Jesus diz que agora ele tem que ir para os céus. Mas ele fala assim: mas calma, eu vou mandar o Consolador. Um outro, diz João 16 fala que um outro Consolador. Porque enquanto Jesus estava na terra, ele era o consolo da terra. E assim que ele foi, ele mandou um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Só aqueles que creem em Jesus, só aqueles que são tementes a Deus, que buscam o Senhor de coração, podem usufruir desse consolo que há no Santo Espírito. Então, essa é a segunda lição que Jesus trouxe a eles. Que na proclamação do reino, que nós não sabemos o tempo que vai se findar, nós temos o poder do Santo Espírito de Deus para ser testemunha, para poder proclamar o evangelho. Nós, pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias para o reino de Deus. E a terceira lição está no verso 9 ao verso 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao seu lado deles e disseram: homens da Galileia,
Por que vocês estão olhando para os céus? Porque vocês estão admirando o Jesus que se foi. Porque você olha e vê que maravilha de céu bonito, o céu de brigadeiro. Você fica ali talvez com a esperança, dizendo assim, se foi. O nosso Senhor foi para o céu e agora que vai ser nossa vida? Ou você fica olhando para o céu assim, pois é, quando vai ser a volta dele? E ele continua, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá como vocês ouviram subir. O que os dois homens estão falando para os irmãos? Pare de ficar admirando algo do futuro. Pare de ficar esperando o céu se reabrir de novo e ele voltar. Não foi isso que ele falou nas lições anteriores. É que o reino vai ser instaurado e vocês receberão poder para ser usado por Deus agora. Muitos desses irmãos que nós conhecemos ficam olhando para o céu, esperando, botando dias, botando horas, botando quantas vezes o sol vai se pôr e vai nascer de novo. Para, fica admirando isso. Ou alguns outros irmãos assim, se foi a nossa alegria, se foi o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso bom amigo, se foi. O que vai ser de nós agora? Igual diz aquele desenho antigo, ó céus, ó dor, né? Lamentando, porque ele se foi. Mas a mensagem de Jesus para de ficar pensando nisso, porque nós somos muito ligados ao futuro, ao amanhã. E a lição que Jesus pôs é que o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Mas hoje nós temos o poder do Santo Espírito para viver no consolo dele e proclamar o Evangelho. Quando esses dois homens falaram com os apóstolos, eles trouxeram uma segurança tão grande ao povo de Deus. Porque você veja bem, quem que eles viram subindo? O Jesus ressurreto, aquele que Tomé tocou, aquele que fez um peixe assado para comer. Está lá nos evangelhos. Jesus, eles estavam pescando, Jesus já tinha preparado até o peixe para eles virem comer comigo. Aquele que estavam entre eles, e 40 dias, diz a história, que mais de 500 pessoas o viram em carne e osso. Aquele que vira e mexe aparecia, os homens caminhando de Emaús puderam conversar com ele, e depois, era o mestre. Esse que vocês viram, glorificado. Aquele que um dia foi morto, mas ressurgiu. Do modo que ele foi vivo, palpável, ele voltará. Que segurança nós temos? Que no meio das nossas tribulações hoje, o nosso Redentor que vive voltará para nos buscar. E se o dia que ele voltar e eu não estiver vivo, nesse dia eu ressuscitarei com ele. Diz a palavra do Senhor que primeiro os mortos, depois os vivos, mas todos nós ressuscitaremos com Cristo para ver uma viva esperança, os céus por toda a eternidade, junto com aquele de eternidade a eternidade reina e governa. É a segurança que nós temos que entraremos com ele nesses céus, podemos usufruir de sua presença. A segunda segurança que nós temos hoje é que quando Jesus foi aos céus, ele sentou ao lado de Deus Pai. E hoje, como nós fizemos aqui no momento de contrição, nós temos certeza que temos um advogado junto a Deus que pode nos perdoar, que pode nos lavar de todo pecado, alguém que intercede por nós, porque o único intercedor, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Não sei se você porventura já viu algum filme do Auto da Compadecida, onde no final do filme ele intercede a Maria para chegar até Jesus, para Jesus chegar a Deus. Balela, irmãos, balela. Coisa de homem. O único intercessor entre Deus, entre o homem e Deus é só Jesus. Não é Maria, não é santo, não é pagar sacrifício, não é dar dízimo e oferta com querendo alguma coisa em troca, não é isso. É apenas Jesus, aquele que foi morto e o único que ressuscitou, está glorificado à destra de Deus Pai, a quem todo joelho vai se dobrar no dia que ele voltar, onde toda língua vai confessar que ele é Senhor, Criador dos céus e da terra, a palavra viva de Deus. Que segurança que nós temos? Primeiro, que vamos ser glorificados com ele, e a segunda, que hoje nós podemos orar, clamar, ou apenas chorar diante de Deus
e saber que o nosso advogado intercede por nós. E o terceiro ponto, ao ver Jesus subindo aos céus, é que algum amigo meu, um rapaz do grupo que eu faço parte, falou que Jesus foi trabalhar em home office, né? Ele saiu da terra e foi trabalhar no seu lar, trabalhar, porque o nosso Deus trabalha. Ele está entronizado, reinando sobre toda a criação, sobre toda a terra. Não sei, irmãos, eu vi um vídeo ontem de um pastor querendo falar sobre a ideia reformada dos decretos de Deus. O que eu entendo aqui, se algum entendimento que eu tenho, se alguma ideia que eu tenho sobre Deus enfraquece algum atributo de Deus, a minha ideia está errada. Se eu digo que Deus é soberano, e eu digo que Ele não pode fazer tal coisa, Ele não é soberano. Se eu digo que Ele é rei sobre toda a terra, e digo que Ele não pode governar tal coisa, Ele não é rei sobre toda a terra. Quando eles viram o Senhor Jesus ressurreto indo aos céus, eles tinham certeza que o Filho de Deus está voltando para o seu lar, porque Jesus falou isso: vou para minha casa. E lá Ele continua trabalhando, governando, reinando soberanamente sobre toda a criação, sobre toda a terra, sobre mim, sobre você, sobre a sua família, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, trabalhando nessa pandemia, isso porque muitas vezes nós temos intenção, ou nós entendemos que é um fato único na Terra. Só houve única vez que um vírus, uma bactéria pôde matar milhões de pessoas. Não. Leia a história que vai ver que teve muito mais pessoas que morreram, muito mais pessoas em outros eventos passados. E em todas elas Deus ficava governando do início ao fim, porque Deus reina de eternidade a eternidade. Então, quando Jesus foi aos céus, sim, Ele foi trabalhar em home office. Talvez o conceito não tinha na época, né? Os apóstolos não entendiam isso, mas nós entendemos assim, que Ele foi trabalhando em casa. E em casa Ele está governando sobre tudo, sobre todos, sobre cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, do meu caiu bastante, Ele governa. Então, a primeira lição que Jesus trouxe é que haverá restauração do reino. Só que não se apegue ao tempo. Não se apegue ao tempo, não pertence a você. Pertence única e exclusivamente ao Deus Pai, que fixou, está feito, mas pela autoridade dele, não nossa. E a segunda lição é que ele trouxe aqui: não estamos sozinhos, não estamos só. Uma dinamite caiu sobre o povo de Deus. Todo aquele que confessou o Senhor Jesus como Salvador, todo aquele que reconhece que Ele é o Senhor sobre toda a terra, um poder sobrenatural cai sobre ele. Um poder que modifica o seu coração, a sua mente, as suas atitudes. O seu amor ao próximo é diferente, a sua dedicação ao reino de Deus é diferente, o seu amor à sua esposa é diferente. É um poder que vem de Deus. Não estamos só. E Ele nos chama a ser testemunha dEle, daqui para lá, da sua família para fora, da sua igreja para fora, até os confins da terra. E a terceira certeza que ele temos aqui, do modo como Jesus foi, Ele voltará gloriosamente. Diz a palavra de Tessalonicenses que todo olho o verá, todo olho o verá. Imagine um ateu olhando para os céus aqui: ah, Deus não existe, a Bíblia é uma balela, a Bíblia é coisa de homens. Olhar para o céu e ter que se ajoelhar e assim: perdão, Senhor, e não haverá mais perdão, porque o dia já se findou. A oportunidade que nós temos de proclamar o reino, de ter a certeza, com convicção no nosso coração, é hoje, é agora. Então a mensagem do Evangelho é essa, que nós daqui para lá proclamamos perdão, arrependimento, Evangelho de Cristo, sobre aquilo que nós não podemos fazer. Irmãos, você não pode modificar a sua família sem Cristo. Se um dia você achar que pode isso, você vai perceber que é muito temporário. É igual fazer a dieta, começar a dieta na segunda-feira. Você chega na sexta-feira, segunda-feira começa a fazer um regime. Passa o final de semana comendo churrasco, maionese, comendo macarronada, e chega segunda-feira, você nem lembra mais que um dia fez uma promessa de fazer o regime. Você acorda segunda-feira de manhã, se agarra num pão de um jeito. Quem é nordestino, como alguns irmãos da igreja, pega uma tapioca, pega um cuscuz
Eu tinha um padrasto que comia o resto de comida de um pirão 8 horas da manhã, irmãos. Era uma draga aquilo. Já esqueceu do regime que disse que ia fazer. Quando nós queremos fazer alguma coisa por nossa força e poder, é nisso que dá. Restauração do coração, de mente. Restauração de uma forma que nós podemos chegar diante do Senhor puro e santo. É só através de uma pessoa, Jesus Cristo. É nos rendendo a Ele e Ele derramando sobre nós o dínamos, o poder do Santo Espírito de Deus. Aí nós conseguimos alguma coisa. E isso só vem através de arrependimento dos nossos pecados. Arrependimento do que nós temos feito diante do Senhor. Irmãos, Jesus foi. A ascensão de Cristo é comemorado no 40º dia após a Páscoa, que foi, nosso calendário foi quinta-feira agora. Se a gente fosse comemorar a ascensão de Cristo, como muitas igrejas hoje comemoram a ascensão de Cristo, foi na quinta-feira agora. Jesus foi aos céus. E a esperança que nós temos, a segurança que nós temos é que Ele foi, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E pode ser hoje, pode ser assim que acabar esse culto, pode ser assim que acabar que eu dizer amém, ou pode nem dar tempo de dizer falar amém. Ele vai voltar. A pergunta que eu tenho de fazer a você agora: se Ele voltar, o que será da sua alma? Ou quando Ele voltar, o que será da sua alma? O que será de nós? Estamos embriagados, cheios, plenitude do Espírito, ou estamos achando que a sua volta é uma fábula feita por homem, feita por alguns escritores de literatura de ficção há 2000 anos atrás? A certeza que eu tenho é que Ele vai voltar e eu vou junto com Ele, com o corpo glorificado, para que juntamente com Ele reinar para todo sempre. Porque essa é a promessa que Ele nos fez, essa promessa que Ele deu à igreja, e Ele jamais descumpriu uma promessa, porque Ele não disse que vai fazer regime na segunda-feira e falha. Ele disse que o Espírito Santo viria, e Ele veio. Ele disse que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele disse que vai voltar, Ele virá. E eu quero estar pronto para esse dia. E eu quero estar pronto nesse dia. E eu te convido também a estar pronto para esse dia. E isso através de arrependimento. É se colocar diante do Senhor, entregar todo o seu pecado, a sua culpa, e dizer: Senhor, me perdoa, me santifica com o teu Santo Espírito, me prepara para a sua volta. Me prepara para a sua volta, Senhor. Que a igreja de Cristo desperte, porque Ele está voltando. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Que a igreja de Cristo desperte, que Ele está voltando. Que a sua noiva anseie por essa volta, de ver o noivo vindo entre as nuvens e nos levar para a glória. Oremos ao Pai. Deus amado e querido, como é bom saber que o Senhor estará voltando. Como é bom saber que o Senhor voltará e nos levará contigo para a glória eterna. Como é bom saber que o Senhor foi preparar lugar para nós e cuidadosamente nos preparar para podermos estar com o Senhor. Como é bom saber que enquanto o Senhor está aí na glória, o Senhor está trabalhando pelos seus filhos, por mim, pelos meus irmãos que hoje escutam essa mensagem. Como é bom saber que o Senhor está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Como é bom saber que o Senhor não nos deixou órfão. O Senhor mandou um Consolador, um Santo Espírito que está aqui agora, operando em meu coração, trazendo arrependimento dos meus pecados e convicção que o Senhor está voltando. Como é bom saber que o Senhor é o bom pastor e das suas mãos ninguém arrebata as ovelhas. Como é bom saber que o Senhor tem uma obra extraordinária através de mim na proclamação do Evangelho, através dos meus irmãos na proclamação do Evangelho, que o Senhor tem uma obra extraordinária no meio da tua igreja para nós levarmos o Evangelho até os confins da terra, aqui para que muitas pessoas possam ouvir o que eu escuto hoje. A certeza que o Senhor vai voltar, a certeza que o Senhor trouxe perdão e reconciliação naquela cruz. Como é bom saber que estamos contigo e o Senhor está em nós através do Santo Espírito. Abençoe os meus irmãos, que eles também possam, Pai, ter essa convicção da sua volta, do seu retorno, e possam estar preparados para esse dia.
traga arrependimento aos corações, traga convicção àqueles que estão titubeando na fé, que o Senhor está com eles até o último segundo dessa terra. Te louvamos, agradecemos por mais oportunidade. Oramos também, Pai, por nossos irmãos, a tua criação que hoje geme por causa dessa pandemia, a tua criação que hoje passa dificuldade por causa da pandemia, que o Senhor venha com misericórdia e com graça sobre toda a tua criação, Pai, nesse momento. Cremos que o Senhor é poderoso e de tuas mãos nada se escapa. Obrigado por tudo. Abençoe os meus irmãos, abençoe aquelas pessoas que vão trabalhar na segunda-feira, aquelas pessoas que estão desempregadas, abre as portas do emprego a eles, Pai. Aqueles também, Pai, que têm ajudado essa obra, que o Senhor traga prosperidade, que o Senhor traga o pão nosso cada dia a esse lar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, agradecemos por nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a palavra do Senhor Jesus habite ricamente em vossos corações. Tenha uma boa semana. Fique na paz de Deus. Amém. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz.